Queridos amigos, mais uma vez estamos entrando na sua casa, estudando pela nossa TV A Caminho da Luz. Esse programa que ele tem como nome principal, Estudando e Aprendendo, com o livro Os Mensageiros, do nosso querido Chico Xavier, pela sua psicografia e do espírito de André Luiz. Antes de nós falarmos um pouquinho sobre o capítulo anterior, nós vamos então pedir ao André para que possa saudar o nosso telespectador. Que alegria, querido Sérgio, em podermos, em mais uma ocasião, iniciarmos com o programa que tem a finalidade de estudar este livro, que vem esclarecendo tantas pessoas. Agradecemos desde já os comentários que temos recebido no canal do YouTube da TV A Caminho da Luz. Agradecemos pelas mensagens que temos recebido em nosso Facebook, em nossa fanpage, em nosso e-mail. Então, se você quer entrar em contato conosco, é muito simples. A minha fanpage procure por André Luiz Querini Vilar ou digite facebook.com/André Luiz Vilar, 1 de número. E você também mande a sua solicitação de amizade para o Facebook do nosso querido Sérgio Vilar, facebook.com/sergio.vilar.37. E não se esqueça, a partir do momento que você assistiu o vídeo no YouTube, dê o seu comentário, dê o seu like, compartilhe para que outras pessoas possam ter acesso a este material. No capítulo anterior, nós vamos nos lembrar daquele coral de 80 pessoas. Eram 80 meninos e meninas. 50 tocava instrumentos de corda, 30, com uma bela voz, fazia harmonia, cantando, para aquelas pessoas que ali se encontravam a convite daquele casal, Ismária e o seu marido. Mas é interessante que isso abriu um campo para nós conversarmos sobre a questão da criança no mundo espiritual. Então eles falam do amparo das crianças. Então, quando uma criança volta para o mundo espiritual, ela é acolhida quase que de imediato em uma dessas casas, para que possa então receber auxílio. Porque não é porque desencarnou que ela toma a similitude de um adulto, não é verdade. Se ela, por exemplo, desencarnar com 5 anos de idade, ela vai crescer no mundo espiritual, dando continuidade na sua preparação do seu perispírito, para que ela possa, então, da mesma forma que ela desenvolveria aqui na Terra, ela vai continuar se desenvolvendo o seu corpo perispiritual que foi planejada para aquela reencarnação. Então, as crianças são muito bem acolhidas nas muitas moradas que existem no mundo espiritual. Um outro ponto também, depois dessa apresentação, Dona Ismária convidou Cecília para sentar e também fazer uma demonstração no órgão, tocando uma música pela qual chamou a atenção de todos aqueles que ali estavam, de tal harmonia. É interessante reparar nos detalhes que diz que do alto vinha uma vibração celestial. É uma coisa muito interessante nós analisarmos que os mundos estão interligados. E isso é muito importante, principalmente quando a música é uma música voltada para o campo celestial. Então, o capítulo anterior foi em torno da música. Hoje nós vamos tratar de qual capítulo, André Luiz? Hoje nós vamos estudar o capítulo 32º, que tem como título Melodia Sublime. Num gesto nobre, Aniceto pediu a Ismália que executasse algum motivo musical de sua elevada esfera. A esposa de Alfredo não se fez rogada. Com extrema bondade, sentou-se ao órgão, falando gentil. Ofereço a melodia ao nosso caro Aniceto. E ante nossa admiração comovida, começou a tocar maravilhosamente. Logo as primeiras notas, alguma coisa me arrebatava ao sublime. Estávamos extasiados,
silenciosos. A melodia tecida em misteriosa beleza inundava-nos o espírito. Em torrentes de harmonia divina, penetrava-me o coração, um campo de vibrações suavíssimas, quando fui surpreendido por percepções absolutamente inesperadas. Com assombro indefinível, reparei que a esposa de Alfredo não cantava, mas no seio caricioso da música havia uma prece que atingia o sublime, oração que não escutava com os ouvidos, mas recebia em cheio na alma, por meio de vibrações sutis, como se o melodioso som estivesse impregnado do Verbo silencioso e criador. As notas de louvor alcançavam-me o âmago do espírito, arrancando-me lágrimas de intraduzível emotividade. É interessante que antes do André declamar essa letra, que é uma letra musical, mas na verdade é uma prece, nós vamos perceber que a música ela está presente em todas as esferas. Então, a música ela faz parte do processo evolutivo daqueles grupos determinados de pessoa. Então, logicamente, nas esferas superiores, nós temos uma música clássica, ou seja, uma música elevada, uma música que eles chamam de celestial, porque nos convida a entrarmos num campo de meditação, num campo de preparação, onde os nossos corações gradativamente vai sentindo os nossos órgãos aquelas vibrações. Vibrações de amor, vibrações de alegria. Como nós também vemos hoje essas músicas, que são músicas, por exemplo, de regiões abismais. Então são essas músicas excitando ao sexo, excitando as drogas, excitando a condição do homem vicioso. Então, nós não podemos criticar, porque cada um ainda se encontra dentro de uma condição evolutiva. E nós temos que respeitar. Então, todo gênero musical, ela tem um grupo de espíritos pela qual ela absorve, pela qual a acompanha. E nós percebemos que isso está interligado às faixas vibratórias do planeta Terra. Não é mesmo, André Luiz? Com certeza. Aqui nós já passamos a ver que quanto mais evoluído é a região em que o espírito se encontra, mais evoluído também é a paisagem, as músicas, os diálogos. Então nós começamos a notar o quão é belo as dimensões celestiais às quais nós estamos tendo a oportunidade de termos um reflexo muito pequeno, uma análise ainda imperfeita. Se nosso lar, muito bem descrito por André Luiz, pseudônimo utilizado por Dr. Carlos Chagas, já notamos a beleza que não é, eu fico imaginando como é que não deva ser acima de nosso lar, com aquelas músicas, com aqueles diálogos e com aquela paisagem que tanto encanta os nossos olhos quando nós temos a oportunidade de lermos e descrevermos na nossa imaginação toda aquela cidade, aquela colônia no mundo espiritual. Agora, então, nós faremos a leitura desta melodia que André Luiz não escutava com seus ouvidos, mas que entrava em seu espírito. Ó Senhor, Supremo de todos os mundos e de todos os seres, recebe, Senhor, o nosso agradecimento de filhos devoradores do Teu amor. Dá-nos Tua bênção, ampara-nos a esperança, ajuda-nos o ideal na estrada imensa da vida.
seja para o teu coração, cada dia, nosso primeiro pensamento de amor, seja para a tua bondade, nossa alegria de viver. Pai de amor infinito, dá-nos tua mão generosa e santa. Longo é o caminho, grande o nosso débito, mas inesgotável é a nossa esperança. Pai amado, somos as tuas criaturas, raios divinos de tua divina inteligência. Ensina-nos a descobrir os tesouros imensos que guardaste nas profundezas de nossa vida. Auxilia-nos a acender a lâmpada sublime da sublime procura. Senhor, caminhamos contigo na eternidade, em ti nos movemos para sempre. Abençoa-nos a senda, indica-nos a sagrada realização, e que a glória eterna seja em teu eterno trono, resplandeça contigo a infinita luz, mane em teu coração misericordioso a soberana fonte do amor, cante em tua criação infinita o sopro divino da eternidade, seja a tua bênção, claridade aos nossos olhos, harmonia ao nosso ouvido, movimento às nossas mãos, impulso aos nossos pés, no amor sublime da terra e dos céus, na beleza de todas as vidas, no progresso de todas as coisas, na voz de todos os seres, glorificado sejas para sempre, Senhor. Na verdade, realmente é uma prece de exortação ao nosso Pai Celestial. É algo comovente, é algo que nos ensina como devemos fazer uma verdadeira prece. Porque nós não sabemos orar, nós não sabemos fazer uma prece, porque a nossa prece ela é recheada só de pedidos. E quase que todos eles pedido para nós ou para os nossos familiares. Os espíritos superiores não pedem para si. O que eles pedem é força, coragem para seguir o caminho. Mas eles oram pedindo para o próximo, pedindo intercessão para todos. É aí que nós começamos a perceber a grande diferença que há entre o nosso pedido através da prece e o pedido elaborado pela espiritualidade amiga. Vamos continuar a leitura de André Luiz para nós continuarmos a entender esse recital musical aonde estava acontecendo na casa de Ismália. E é uma coisa muito bonita, porque percebemos que no mundo espiritual as pessoas se reúnem para a busca da arte, da música, para repretar o coração de alegria no que envolve o Evangelho de Jesus, porque muitas pessoas pensam que o mundo espiritual é só sofrimento. Não é não. É só sofrimento para aqueles que não fizeram nada de bom na Terra. Agora, aqueles que já alcançaram, por pequeno que seja, um grau evolutivo, já conseguem viver uma vida de esplendor no mundo maior. Não é mesmo, André Luiz? Com certeza. Por aqui nós tivemos a oportunidade de ver aquela questão em que a espiritualidade deixa bem claro a Allan Kardec que a prece se consiste em louvar, pedir e agradecer. E aqui nós vemos exatamente isto. Ela louvando a criação divina, reparando nos mínimos detalhes, agradece pela oportunidade que estamos tendo e pede força para que consiga realizar o papel que cabe a cada um de nós realizarmos.
Então, uma das coisas que eu mais noto de sublime nas obras do espírito de André Luiz são as preces que ele nos traz. Porque na atualidade nós vemos preces muitas vezes bonitas, com belas palavras, com belas expressões, mas que não tem sentimento. E quando nós nos deparamos com uma prece como a que fora feita em forma melodiosa, ou como vemos em outras obras do espírito de André Luiz pelas mãos do Chico, nós começamos a ver o que é uma prece sublimada. Continua André Luiz. Que melodia era aquela que se ouvia através de sons inarticulados? Não pude conter as lágrimas abundantes. Cecília comovera-nos a sensibilidade, lembrando as harmonias terrenas e os afetos humanos. Ismália, no entanto, arrebatava-nos o espírito, elevando-nos ao Supremo Pai. Nunca ouvira oração de louvor como aquela. Além disso, a esposa de Alfredo glorificava o Senhor de maneira diferente, inexprimível na linguagem humana. A prece tocara-me às recônditas fibras do coração e reconhecia que nunca meditara na grandeza divina como naquele instante em que uma alma santificada falava de Deus com a maravilha de suas riquezas espirituais. É interessante, André, acho que vale a pena a gente fazer um pequeno comentário quando ele fala, por exemplo, não é? Através de sons inarticulados, não é? Por quê? Porque não era uma música que tinha, ela tocava o órgão e aquilo numa maneira celestial, e a entonação que ela dava a uma prece que ela estava proferindo naquele momento, aquilo caía como se fosse um bálsamo. Então, André Luiz descreve que o que mais lhe chamou a atenção, que quando Cecília cantou, ela atingiu aquela plateia por uma música, vamos dizer assim, celestial ao alcance da nossa evolução. Para aqueles que se encontram ainda ligados à terra dos espíritos imperfeitos. Quando Ismália fez a prece e entonou aquela música naquele órgão, aquilo foi uma música celestial que ela trouxe de planos superiores. Então todos eles ficaram tão comovidos que ele diz que eles pareciam crianças a chorar. De tal era a emoção que naquele instante estava cobrindo todos aqueles corações. Realmente, nós ficamos imaginando que deveria ter sido uma cena muito emocionante. Ainda mais nós que estamos acostumados com conversas que não nos levam a lugar algum, com pensamentos tão negativos, com uma postura sempre desconfiando do nosso semelhante. E quando nós nos deparamos com um texto como este, remetendo-nos a regiões ainda próximas da Terra, mas que já é possível ter o contato com o belo, já é possível ter o contato com o sublime, nos dá força para que, nesta dimensão tão difícil, onde ainda prevalece a maldade, onde ainda prevalece a ignorância, onde ainda prevalece o jeitinho de tirarmos vantagem de tudo e de todos, nós passamos a ver que nós somos fortalecidos no ideal para procurarmos dar sempre o nosso melhor sem ofendermos a quem esteja do nosso lado e o meio que nos encontramos. Continua André Luiz. E não era só eu a chorar como criança. Aniceto enxugava os olhos de maneira discreta e algumas senhoras levavam o lenço ao rosto. Compreendi que a oração terminara, porque a música mudou de expressão. O caráter heróico cedeu lugar a lirismo encantador.
experimentando a profunda serenidade ambiente, vi que luzes prodigiosas jorravam do alto, sobre a fronte de Ismália, envolvendo-a num arco irisado de efeito magnético, e com admiração e enlevo, observei que belas flores azuis partiam do coração da musicista, espalhando-se sobre nós, desfaziam-se como se feitas de cariciosa bruma anilada, ao tocar-nos de leve, enchendo-nos de profunda alegria. A maior parte caía sobre Aniceto, fazendo-nos recordar as palavras amigas da dedicatória. Impressionavam-me profundamente aquelas corolas fluídicas de sublime azul celeste, multiplicando-se sem cessar no ambiente e penetrando-nos o coração como pétalas constituídas apenas de colorido perfume. Sentia-me tão alegre, experimentava tamanho bom ânimo que não conseguiria traduzir as emoções do momento. Interessante, André, que aqui nós voltamos a relembrar em capítulos anteriores, quando eles estavam no pavilhão, que a Ismália fez uma prece e começou então, em determinado momento, cair aquele monte de frocos de energia sobre aqueles doentes, sobre todos que estavam ali. E André Luiz também percebeu que enquanto ele estava fazendo a prece, nós nos lembramos que no início ela fez uma menção a Aniceto. Eu vou dedicar essa música e essa prece em especial ao nosso caro Aniceto, ao nosso irmão Aniceto. E André Luiz percebeu que todos estavam recebendo uma certa quantidade de energia que caía sobre cada um naquele momento. Mas ele percebeu que uma quantidade maior caía sobre Aniceto, porque ela havia feito uma menção que seria destinado a ele aquele momento. Logicamente, para lhe dar força, coragem, para ele continuar a sua caminhada, já que, mais algumas horas depois, eles viriam para a crosta num trabalho de missão, Aniceto, André Luiz e também Vicente. Então nós percebemos, André, a importância da prece, quando ela é direcionada. É isso que nós precisamos, nas entrelinhas, tentar compreender a grandeza desse aspecto. Olha que interessante. Na verdade, nós fomos habituados pelas religiões tradicionalistas e também pela nossa pouca fé a vermos na prece um hábito simbólico de acordarmos, fazermos um Pai Nosso, passarmos na porta da igreja católica, fazermos o sinal da cruz, ou mesmo rezarmos as preces feitas do credo. Mas hoje nós passamos a ver que o Pai Nosso é importante, uma Ave Maria é importante, para nós os espíritas, uma prece de Cáritas, uma oração de São Francisco. Mas hoje o mais necessário é aprendermos a dialogar, abrindo os nossos corações, falando dos nossos sentimentos, falando das nossas emoções, falando do que estamos passando, do que desejamos, do que vemos. Prece nada mais é do que nós abrirmos o nosso coração mediante as angústias e as alegrias que nós temos no nosso dia a dia. Deus não está preocupado se a nossa prece é longa, se a nossa prece é curta, se quando eu estou fazendo a prece, gramaticalmente eu estou sendo correto ou não, se eu estou elevando palavras que têm um linguajar bonito. Não, Deus não se preocupa com a forma,
Deus se preocupa com o conteúdo, com a intenção, com o amor que nós colocamos em cada palavra, o sentimento que nós colocamos nas expressões que saem da nossa mente. Então, que nós possamos tirar como grande lição do capítulo de hoje, ainda efetuaremos a continuidade da leitura, que nós possamos tirar como ensinamento maior, aprendermos a sublimar as nossas preces. De que maneira? Fazendo com amor, colocando sentimento, não nos preocupando com a forma, e sim com o conteúdo. Continua André Luiz. Mais alguns minutos, Ismália terminou a magistral melodia. A esposa do administrador desceu até nós, coroada de intensa luz. Alfredo avançou, beijando-a no rosto, ao mesmo tempo que Aniceto lhe estende a destra, agradecido. Há muito tempo não ouvia músicas tão sublimes como as desta noite, exclamou nosso orientador, sorrindo. Cecília falou-nos do sublime amor terrestre. Ismália arrebatou-nos ao divino amor celestial. Ideia feliz a de permanecermos no posto. Fomos igualmente socorridos pela luz da amizade e nos revigorou o bom ânimo. Vamos fazer um pequeno comentário para a gente não estender muito a leitura e às vezes a gente deixa passar algum ponto que nós julgamos importante, não é? Quando terminou a melodia, que Ismália veio ao encontro dos amigos que ali estava, André Luiz percebeu que ela estava sobre uma auréola iluminada. A luz fazia vibrar em seu coração. Esse é um ponto muito interessante. O segundo ponto é que realmente Cecília enfatiza aquilo que nós já vimos um pouco atrás, de que a música que ela tocou, não é? É uma música de amor sublimado na terra e a música pela qual, através da prece, foi declamada por Ismália, já pertence ao amor celestial. Aniceto foi cumprimentar a amiga pelo carinho de encorajamento que ela estava dando a ele naquele momento. Então foi aquele momento de congraçamento, de alegria que reinou no coração daqueles companheiros que ali estavam. Continua a leitura. Aproximaram-se os bacelares, eminentemente comovidos. Que maravilhosas flores nos deste, querida amiga, disse a mãezinha de Cecília, abraçando a esposa de Alfredo. Voltaremos ao trabalho, repletos de energia nova, acrescentou o senhor bacelar, sorridente. A extensa sala estava cheia de notas de reconhecimento e júbilo sincero. A melodia de Ismália constituíra singular presente do céu. A alegria e o bom ânimo transpiravam em todos os rostos. Observando que Aniceto se retirava para um canto do salão, procurei-o, ansioso. Desejava esclarecer o fenômeno da prece, sem palavras, das harmonias, das luzes e das flores. Antes, porém, das minhas interpelações do aprendiz, o orientador amigo sorriu, amável, e explicou. Conheço a sua sede, André. Não precisa perguntar. Impressionou-se você com a grandeza espiritual da nobre companheira do nosso amigo. Não precisarei alinhar esclarecimentos. Recorda-se, Diana, a infeliz criatura que dorme nos pavilhões entre pesadelos cruéis?
Lembra-se de Paulo, o caluniador? Não os viu carregando pesados fardos mentais? Cada um de nós traz nos caminhos da vida os arquivos de si mesmo. Enquanto os maus exibem o inferno que criaram para o íntimo, os bons revelam o paraíso que edificaram no próprio coração. Ismália já amontoou muitos tesouros que as traças não roem. Ela já pode dar da infinita harmonia a que se devotou pela bondade e pelo divino amor. A luz que vimos é a mesma que jorra do plano superior, de maneira incessante, inundando os caminhos da vida. Mas a melodia, a prece e as flores constituem sublime criação desta alma santificada. Ela repartiu conosco, neste momento, uma parte dos seus tesouros eternos. Peçamos ao Senhor, meu amigo, que não tenhamos recebido em vão as sublimes dádivas. É interessante que quanto mais nós lemos, mais nós conseguimos perceber ainda a ignorância que paira sobre nós no tocante ao mundo espiritual. Porque eu fico imaginando, André, e querido telespectador, a dificuldade que André Luiz teve, juntamente com o médium Chico Xavier, para achar termos apropriados para definir coisas que nós ainda não temos condições de compreender. Se nós olharmos atentamente a leitura deste capítulo do livro, nós vamos perceber que André Luiz tem uma dificuldade de transcrever o que aconteceu naquele momento que Ismália senta no órgão, começa a tocar e de repente uma melodia põe-se em forma de prece sem ser falada. Como que isso ocorria? Como que eles entendiam através do pensamento? Eu fico aqui, muitas vezes, gastando horas e horas depois que eu faço o programa com o André Luiz, pensando como que deveria ser essa questão. Porque, logicamente, nós ainda não temos essa capacidade de compreensão. Mal conseguimos entender o que o próximo fala. Muitas vezes deturpamos a palavra. Agora, como entender uma mensagem sem a palavra? Será que é pelo pensamento? Como que funciona tudo isso? Ainda é uma grande incógnita em nosso meio tudo isso. Mas é lindo, porque nós estamos caminhando para compreender cada vez mais todos esses ensinamentos. Olha, André, que coisa fantástica que nós tivemos nesse capítulo através da narrativa de André Luiz. Nós ficamos imaginando se Ismália, que coabita a quinta dimensão, que já está acima do umbral, a dimensão da ciência, da arte, da cultura, nós ficamos imaginando como é que não deva ser a sexta, a sétima dimensão. Isso, daqui o livro Os Mensageiros, eu recordo para os amigos que estão acompanhando pelas primeiras vezes, esse livro é uma narrativa de uma semana que André teve ao lado de Vicente com Aniceto. É uma semana de trabalho apenas. Isto foi o que Emmanuel permitiu que André Luiz publicasse. Nós ficamos imaginando que essa uma semana de trabalho, talvez aqui esteja narrado 20% do que ele passou, do que ele viu, do que ele aprendeu, do que ele conversou, e nós, os espíritas, brigando,
se isso existe no mundo espiritual, se aquilo outro existe. O que nós conhecemos? O que nós sabemos? Então aqui nós passamos a ver que o mundo espiritual é um grande desconhecido. O que André Luiz nos trouxe, o que Emmanuel nos trouxe, o que Allan Kardec nos trouxe, o que Ivone do Amaral Pereira nos trouxe e outros célebres médiuns e pensadores, é uma pincelada muito pequena. Talvez não dá 1% do que seja o que tem no mundo espiritual. E nós, os espíritas, brigando por ponto de vista que pode chegar no amanhã e vermos que nós lutamos a vida toda, arranjamos um monte de opositores e estávamos errados. Então que nós possamos estar abertos às novidades, com bom senso, com prudência e tendo sempre como o nosso alicerce os ensinamentos de Jesus, Allan Kardec, o nosso codificador, e Chico Xavier, o complemento natural das obras do mestre Lyonês. E nós, além dos nomes que o André citou, nós temos nosso querido Dr. Bezerra, que através da sua postura reta, deu um grande exemplo para a humanidade. Tivemos Eurípides Barçanufo em Sacramento, mostrando o que é uma mediunidade pura, genuína, voltada para o bem. Tivemos em Matão Caibar Schutel, que também deu a sua grande contribuição no campo da divulgação da doutrina espírita, em épocas pela qual quase que era proibido falar do espiritismo pela imposição das religiões. Então nós poderíamos aqui enumerar muitas pessoas que contribuíram, deram o seu contributo para que nós pudéssemos hoje estarmos aqui com mais facilidade para falarmos dessa doutrina. Mas realmente o André tem razão. A dificuldade que André Luiz teve para selecionar palavra, formar frases daquilo que ele sabia que nós não tínhamos conhecimento e teríamos dificuldade para a compreensão. E um outro fator, André, que eu acho que nós devemos relembrar, é que André Luiz, ele fez o papel de médium. Eu sei que você, telespectador, pode estar se perguntando, o espírito médium? Sim, a mediunidade se faz em todas as esferas do planeta. O espírito é dotado dessa sensibilidade que, em qual esfera ele estiver, ele pode receber as energias positivas ou negativas do mundo espiritual, superior a dele. Então, nesse momento, nós somos obrigados a entender, e primeiro, para podermos compreender melhor, que André Luiz é um espírito comum. Nós temos que entender tudo isso, porque senão fica uma coisa meio complicada de entender. Como pode ele ter passado 7 a 8 anos no umbral, passado por um sofrimento intenso, e depois, logo em seguida, ele já demonstra ser um benfeitor espiritual? Não, não é nada disso. André Luiz não se apresenta como um benfeitor espiritual. André Luiz se apresenta como um médium, como uma pessoa que foi socorrido em nosso lar, uma pessoa que teve o seu campo de atuação no aprendizado em nosso lar, já que ele era um cientista, e um cientista nunca perde essa característica, era o professor Carlos Chagas, o médico. E um outro detalhe muito interessante é que ele, então, foi devassando essa condição do mundo espiritual, e quando ele teve que trazer essa mensagem a convite dos benfeitores de nosso lar, ele serviu-se, então, de um intermediário. Logicamente, tudo sob o comando e a batuta do nosso querido Emmanuel, que tudo acompanhou, para que pudesse a espiritualidade superiora de esferas altíssimas ter a oportunidade de transmitir essa mensagem por André Luiz, para que ele pudesse repassar para nós com perfeição.
Lógico, se dependesse dele ter uma definição clara sobre tudo isso, seria difícil, pela condição espiritual que ele estava. Mas na condição de um médium, tudo ficou mais fácil para ele, então, trazer a mensagem. Não é mesmo, André Luiz? É verdade. O que mais me surpreende na vida de Chico Xavier é que o Chico, no seu plano reencarnatório, ele veio com o compromisso de trazer 30 livros. De 30 foi para 60. De 60 foi para 100. E quando chegou na casa dos 100, Emmanuel falou, agora a sua mediunidade está desapropriada. O que vier, nós vamos publicando, vamos escrevendo. E hoje tem beirando 500 livros do Chico, fora os 20 títulos que sumiu quando o Chico mudou de Pedro Leopoldo para Uberaba, que até hoje não temos notícias, às vezes está publicado com o nome de outro médium, outro espírito, mas fato é que, além de tudo, ainda sumiu 20 livros do prelo, em que não sabemos se mais tarde Emmanuel reeditou, reescreveu, se André Luiz, se Humberto de Campos, Dr. Bezerra de Menezes. Então, Chico Xavier é um médium de uma excelência que esse conteúdo não pode ser colocado em xeque. O Chico foi um filtro muito preparado para a obra que ele veio com compromisso. Tanto é que quem tem olhos para ver, estude o livro Parnaso de Além Túmulo, que ali nós vamos ver grandes revelações em prosa e verso. Nós vemos cartas de uma morta, de uma senhora lavadeira, que era mãe do Chico, analfabeta, aos olhos do mundo, uma ignorante, porque não tinha conhecimento algum. Nós vemos a cultura que essa mulher não tem, porque ela, na última encarnação, passou sim pelo estágio de não ter a oportunidade de ter conhecimento. Mas ela tinha um amor e no mundo espiritual recobrou o conhecimento que ela tinha adquirido em vidas passadas. E Maria João de Deus preparou campo para que André Luiz, anos depois, pudesse vir e deixar para todos nós esta série fantástica. Interessante, né? Poderíamos afirmar aqui uma intuição que estamos tendo de que Chico Xavier foi o filtro mais puro que filtrou Jesus e Kardec. Ou seja, ele conseguiu filtrar a parte boa sem deixar contaminar a obra. Foi um filtro perfeito, maravilhoso, que conseguiu trazer de uma maneira magnífica a obra de Jesus na sua excelência, sem aqueles enxertos que existem na Bíblia, colocada pelo próprio homem, muitas vezes por interesse próprio, não. Chico conseguiu ser o filtro para que a espiritualidade superior